Você já parou para pensar para que servem esses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? Você sabe que eles são indicados pelo presidente da República, todos eles, e são referendados pelos senadores da República. Ou seja, o presidente indica, os senadores fazem uma audiência pública interrogando ele, analisam o perfil do ministro, e aí podem reprová-lo ou aprová-lo. Portanto, o Senado ratifica a indicação do presidente da República. Atualmente, o STF só tem 10 ministros. Está faltando um, que foi indicado pelo atual presidente, mas ainda não foi aprovado pelos senadores que estão analisando o perfil do ministro indicado. E é nesse clima que nós temos um embate entre o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República. De um lado, o presidente da República, que é o principal influencer político do país, tem milhões de seguidores e todos esses seguidores, parecem seguir na direção que Jair Bolsonaro apontar. E um dos alvos apontados pelo presidente é o Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema, inapelável, é a última instância do judiciário. E esses ministros, só tem 10 atualmente, mas deveriam estar os 11 completos, não estão porque o presidente indicou, mas o Senado ainda não aprovou. E há uma indicação de que talvez não aprove, algo que seria inédito. Isso depois do presidente da República ter entrado com um pedido de impeachment contra um dos ministros do STF, o Alexandre de Moraes. O pedido foi rejeitado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do Democratas de Minas Gerais. Mas, só por ter pedido, já criou um clima ruim. E esse clima político ruim, ele só tende a piorar, porque estão marcadas manifestações no próximo dia 7 de setembro de apoio ao presidente da República. São protestos contra o Supremo Tribunal Federal. O alvo seriam principalmente os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O caso é tão grave que já levou a Polícia Federal a fazer busca e apreensão em alguns endereços conhecidos, inclusive de um deputado federal e de um cantor de música sertaneja. O caso é grave porque avalia-se que essa manifestação, esse protesto em favor do presidente, ele teria contornos antidemocráticos, porque a pauta desse protesto seria também a invasão e ocupação do Senado da República e do Supremo Tribunal Federal, órgãos que funcionam na praça dos três poderes e que são responsáveis pelo equilíbrio do poder político no Brasil, previsto na Constituição de 1988. Esse equilíbrio, ele funciona na base da interdependência. Cada poder é independente, faz o que quer, mas dentro da norma prevista na Constituição. Só que o Supremo Tribunal Federal tem um superpoder sobre a Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, existe para evitar que sejam criadas leis que sejam inconstitucionais,
que não estejam alinhadas com a lei maior, e também existe o Supremo para interpretar a Constituição. Interpretar é o que a Constituição estava querendo dizer, o que os legisladores ordinários queriam dizer quando disseram, quando escreveram. E essa interpretação da legislação também é função do Supremo Tribunal Federal, que, por exemplo, interpretou que homofobia e racismo é a mesma coisa. Então, na Constituição não tem dizendo que é crime a homofobia, mas o Supremo Tribunal Federal interpretou que a homofobia e o racismo são crimes correlatos, imprescritíveis, inafiançáveis, etc. Então, o Supremo Tribunal Federal não só guarda, mas interpreta a Constituição à luz do direito objetivo, ou seja, dos casos que chegam para serem julgados. E um desses casos, por exemplo, é sobre a demarcação de terras indígenas. A discussão é se vai valer um marco temporal, ou seja, as terras indígenas, elas são aquelas que os indígenas, estavam ocupando quando a Constituição foi promulgada. Só que, atualmente, indígenas ocupam terras que eram pertencentes a seus ancestrais antes da Constituição de 1988. Porque a demarcação dessas terras não foi feita pela Constituição de 88. Antes, na Constituição de 47, já havia a previsão dessa demarcação. A Constituição de 88 ampliou esses direitos. O que se quer agora é que o Supremo Tribunal Federal interprete a Constituição. E essas interpretações da Constituição, elas são polêmicas. É muito fácil jogar a opinião pública contra o Supremo Tribunal Federal. Principalmente porque os ministros do Supremo Tribunal Federal não são as figuras mais simpáticas do mundo. Eles não são políticos, apesar de serem indicados por políticos. Eles não são políticos. A obrigação deles é de estudar para emitir pareceres em processos e interpretar a Constituição. Não é função de um cientista do direito e ser simpático. E para interpretar as leis, os ministros precisam de uma linguagem que não é a mesma linguagem que usa o dono da padaria. Não é a mesma linguagem que usa um político, um jornalista. Não é a mesma linguagem que usa um candidato em campanha. Não é a mesma linguagem, definitivamente, que utiliza o meme, o marketing da internet. Então, os ministros, quando tomam uma decisão, eles não dão entrevista para explicar por que aquela decisão foi tomada daquele jeito. O que fica para a sociedade é o voto do ministro. A imprensa interpreta esse voto, a imprensa profissional. Os políticos dão opiniões sobre esse voto, mas eles mesmos não se dispõem didaticamente a explicar por que tomaram aquela decisão de forma que as pessoas comuns pudessem entender. Então, as decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal, muitas delas, são, de certa forma, incompreensíveis para a maioria das pessoas, que não conseguem entender, afinal de contas, por que o ministro tomou aquela decisão. O que levou ele para aquela decisão. E todas as decisões tomadas no Supremo são inapeláveis.
Portanto, e são decisões finalísticas que polarizam opiniões. A parte que é prejudicada na decisão fica com raiva, fica com rancor, né? Fica com ressentimento dos ministros que votaram contra a decisão que eles gostariam que fosse aplaudida, aprovada, aceita. Portanto, os ministros, via de regra, estão desagradando alguém. E os mais antigos são os que mais desagradaram. É natural que seja assim, porque eles estão há mais tempo e tomaram muitas decisões. E passou alguns governos, as decisões, a sociedade é muito dinâmica, muda. E, portanto, hoje, por exemplo, Gilmar Mendes, que é o mais antigo de todos, ele é mal visto pela sociedade, apesar de ser um ministro que dá entrevistas, que participa de eventos, mas ele também não é do tipo que se dá o trabalho de explicar em detalhes por que está tomando uma decisão e não outra. Inclusive, há uma proibição dos ministros falarem para a imprensa, falarem com a imprensa, porque se eles falarem antes ou depois, podem ser considerados suspeitos. É estranho isso, mas é exatamente assim que a coisa funciona. Então, eles falam de um jeito que ninguém consegue entender direito. Eu tenho para mim que, se pedir para interpretar o texto do voto de um ministro, 99% da população não vai conseguir interpretar. Talvez 98%, eu não sei, não tem uma pesquisa sobre isso. Eu estou fazendo aqui uma inferência, porque muitas vezes nem os jornalistas que são especializados na área de direito, nem advogados, nem juristas conseguem interpretar os votos dos ministros. Alguns têm até dificuldade de interpretar, de tão complexos que são esses votos. E as pessoas comuns, então, essas não entendem nada. Ficam mesmo boiando, vão no placar. Qual foi o placar? Tem 11, foi 6-5, foi uma decisão apertada. Se foi 11-0, foi uma lavada. É assim que funciona, né? Ninguém sabe direito fazer um juízo de valor sobre os votos e inclusive, a baixíssimo interesse, sempre houve baixíssimo interesse sobre esse tipo de explicação, porque é uma explicação longa que, inclusive, requer de quem vai ouvir a explicação uma série de informações anteriores à própria explicação. Você vê que a linguagem utilizada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal é uma linguagem tão diferente da linguagem coloquial que, até para começar a entender o que eles estão dizendo, é preciso uma iniciação, é preciso compreender alguns conceitos, para depois começar a entender o que os ministros estão querendo dizer quando dizem o que dizem nos seus votos. Então, repare, não são as pessoas mais populares do mundo. É fácil jogar a população contra eles. E, basicamente, é isso que o presidente da República está fazendo. O principal argumento é que os ministros eles têm comprometimento político, já que cada um foi indicado por um presidente da República. Mas eu insisto, indicado e sancionado pelo Senado Federal. Portanto, os indicados eles passam por um filtro republicano, onde os senadores da República avalizam o nome indicado pelo presidente da República. E aí nós temos vários tipos de ministros. Eu separei aqui uma
um portfólio deles para que a gente pudesse analisar o perfil de cada um. Começando, vamos usar aqui uma ordem alfabética, né? Para facilitar o entendimento. Começando aqui com Alexandre de Moraes. Esse foi indicado pelo governo Temer, pelo presidente Temer. Ele é um advogado, um professor de direito renomado, já foi secretário de Segurança Pública e é odiado por Bolsonaro. A Carmen Lúcia, ela era promotora em Minas Gerais e foi indicada por Lula. É uma ministra de poucas entrevistas. O Dias Toffoli foi indicado por Lula, era um advogado, era da Advocacia Geral da União e era visto ou ainda é visto como um lulista. O Edson Fachin, ele foi indicado pela Dilma. O Fachin também era advogado e assim não era da área jurídica. O Gilmar Mendes foi indicado por Fernando Henrique Cardoso. Ele, na época que foi indicado, também era advogado-geral da União, é o mais antigo agora em exercício na corte, o decano, como dizem. O Luiz Fux foi indicado por Dilma. Ele era do Judiciário antes de ser indicado, atualmente é presidente do Supremo Tribunal Federal e fala pelos ministros. O Nunes Marques era da Justiça Federal, né, da primeira região da Justiça Federal, e foi indicado por Bolsonaro. Ele que é um dos ministros, agora Bolsonaro vai indicar outro, né? Já indicou. O Ricardo Lewandowski foi indicado por Lula. Ele era desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo e foi o juiz no Mensalão e também no Petrolão, né? No julgamento de Dilma. O Roberto Barroso era advogado antes de ser indicado por Dilma para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje ele também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A Rosa Weber foi indicada por Dilma. Ela era ministra do Tribunal Superior do Trabalho, tem uma carreira jurídica importante e é uma ministra que veio aí do Judiciário, indicada pela ex-presidente petista. Então nós temos um panorama aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns desses ministros são odiados pelo atual presidente, 2 deles nomeadamente odiados, e a opinião pública, eu tenho acompanhado, inclusive, entre os meus seguidores, que algumas pessoas não gostam mesmo do Supremo Tribunal Federal. Falam do STF como se fosse uma entidade maligna, misteriosa, oculta, e que precisaria ser modificada imediatamente. Só que as regras democráticas estabelecem que os presidentes podem indicar, os ministros vão se aposentando, e aí, como o Marco Aurélio realmente saiu agora há pouco, ele que tinha sido indicado por Fernando Collor de Mello, o Marco Aurélio saiu, tem uma vaga, está sobrando uma vaga. O presidente Bolsonaro indicou o seu advogado, o advogado da AGU, o André, para ser ministro. A indicação está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, aguardando o parecer para a votação. Dizem que está fora de pauta, por enquanto, numa sinalização de que talvez o André possa não ser aprovado. Ele tinha pelo menos
mais votos para aprovação no mês de julho do que tem agora, teria perdido apoio, justamente devido aos ataques que o presidente da República tem feito ao Supremo Tribunal Federal, respondendo, né, reagindo a investigações que estão acontecendo no âmbito do judiciário. O presidente está tendo os seus aliados presos e investigados porque dizem aquilo que o presidente também diz. Só que o presidente tem imunidade diplomática, imunidade presidencial. Isso garante a qualquer presidente da República, não só a Bolsonaro, que ele possa dizer o que lhe vem à cabeça. Tem consequências, mas isso não quer dizer que o presidente vai ser preso porque disse ou deixou de dizer alguma coisa. Isso jamais vai acontecer. O presidente da República não pode ser preso do nada. Mas uma coisa é o presidente da República dizer, ele que tem proteção. Outra coisa é um deputado dizer, um cantor sertanejo, um jornalista, alguém que não tem proteção, não tem foro, não tem a imunidade que tem o presidente da República. Então, alguns dos apoiadores do presidente já foram presos, outros tiveram decretada busca e apreensão. Há um temor de que outros que estão investigados nesses processos possam também ser presos, inclusive familiares do presidente da República. Então, reagindo a esses processos, o presidente está denunciando publicamente os ministros responsáveis por esses processos. O Luiz Roberto Barroso, porque é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e era contra, se colocou contra o voto impresso, uma proposta defendida por Jair Bolsonaro e seus seguidores. O Luiz Roberto Barroso foi contra, fez campanha contra e acabou ganhando, porque na Câmara os deputados rejeitaram a proposta de obrigatoriedade do voto impresso que estava prevista numa emenda constitucional. Isso desagradou ainda mais o presidente da República. Por fim, durante essa campanha pelo voto impresso, o presidente da República teria cometido um crime de responsabilidade no exercício do mandato. E isso fazendo campanha pelo voto impresso e denunciando que, na real, a Justiça Eleitoral brasileira não é confiável, inclusive atacando o presidente do TSE, a corte inteira, a corte eleitoral. O resultado disso se transformou em uma denúncia do TSE ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República. E essa denúncia tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Daí os alvos de Bolsonaro ter sido escolhidos, né, como Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes. Só que os ministros do STF se juntaram, formaram um bloco só e agora estão falando em bloco, defendendo os seus membros. Esse impasse tem levado a uma série de declarações ríspidas, movimentos, ameaças. Não se sabe ainda o que pode acontecer se de repente uma ordem do Supremo Tribunal Federal for desobedecida pela Presidência da República. Isso ainda não aconteceu. O presidente convocou uma manifestação aonde pretende ser empoderado pelo povo para tomar decisões, ou seja, decidir não acatar as decisões judiciais. Se isso acontecer e esses atos se materializarem, aí nós teríamos uma ruptura institucional clássica, uma ruptura objetiva.
Não sei a quem interessa essa ruptura, mas parece que a pouca gente. O mercado financeiro, essa entidade que uma entidade paracapitalista que paira, né, em cima da economia brasileira, formada por bancos, grandes empresas, empresas de investimento, etc. Esse mercado financeiro decidiu tomar um lado contra o presidente da República. Ia publicar uma nota contra o presidente da República, defendendo o Supremo Tribunal Federal. Voltou atrás, ainda não publicou, disse que ainda vai publicar, porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal ameaçaram se retirar da FEBRABAN, a Federação dos Bancos, caso a nota fosse publicada. Porque a nota, uma nota em defesa dos três poderes, era justamente para delimitar os limites e defender a independência dos poderes e fortalecer aí o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, não existe democracia num país onde o Judiciário, a Corte Suprema, está ajoelhada, fazendo os gostos e as preferências do presidente de plantão. Então, o Bolsonaro se sente desrespeitado pelo Supremo Tribunal Federal, que é um Supremo Tribunal Federal formado, na maioria, por indicados por seus adversários. Ele acredita que esses ministros também são seus adversários políticos e, nessa perspectiva, está colocando os seus seguidores contra a Corte Suprema. Nesse estágio de ruptura institucional, nunca antes visto, nós temos uma ameaça grave à democracia brasileira. Os capítulos seguintes vão dizer se essa crise será amortecida ou se ela pode descambar no rompimento das estruturas democráticas do país. O que isso significa objetivamente, se vai ter um golpe de Estado ou coisa parecida, ainda não sabemos. Tudo isso vai depender de uma série de movimentos desses atores políticos, o Congresso Nacional, o mercado financeiro, a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal através do Judiciário. Era o que eu tinha para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro e esse é o Laboratório de Comunicações. Você pode se inscrever nesse canal e, inclusive, ver também as nossas playlists com diversos assuntos sobre política e comunicação. Deixe os seus comentários e suas críticas. Elas são muito bem-vindas. E até a próxima.